Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada. Estamos aqui às 8h40, às 20h40 da noite, né? Taigon, Thaís, Lucas, Maurício, Marcos e Pedro, sejam bem-vindos à nossa Ô, professor, aula de filosofia. Diga. o Pedro Henrique também está se fazendo presente aqui junto comigo. É que ele está com os problemas técnicos nos aparelhos dele, mas ele está acompanhando esses dias aqui comigo. Ok. Então, vamos lá apresentar nossos slides para continuar a nossa apresentação sobre Hans Kelsen. Tá? Bem, nós falávamos ontem sobre o positivismo jurídico e o normativismo. Falávamos ainda que Hans Kelsen, ele é o fundador, assim, de uma corrente jurídica que vai pregar uma categoria de ciência jurídica, uma teoria pura do direito, alheia a qualquer forma de interferência, assim, seja filosófica, seja juízo de valor, é tanto que ele extrai do fenômeno jurídico a noção de justo, a noção de justiça, porque está implícito na noção de justiça, segundo Hans Kelsen, juízos de valor. Daí, ontem nós falávamos sobre a leitura do livro, né? O caso dos exploradores da caverna, de Fuller, que eu disponibilizei para vocês, e 4 exploradores estão na caverna. Vocês chegaram a ver esse livro, ler esse livro? Assistir algum vídeo sobre esse livro? Ainda não, professor. Também ainda não, professor. Eu nem assisti a aula de ontem ainda, vou assistir só mais tarde, ou amanhã de manhã. Pois é, então, esse caso dos exploradores da caverna, acontece que um grupo de exploradores, né, vão desbravar o interior de cavernas e acaba que eles ficam presos lá. Enfim, aí tem todo um desdobramento, né, com relação a essa busca e esse resgate desses desbravadores. E eles, enfim, têm fome, sede, frio, né, diversos sentimentos e sensações, desespero, angústia, e acabam que eles são resgatados, mas após dias e dias, né? Mas nesse percurso aí, eles acabam matando com consentimento até, ou não, né? Não sei, não vou também entrar em spoilers aqui com vocês, dos próprios integrantes ali dessa equipe, para se desviar da fome, assim, por assim dizer, e matam um dos companheiros para se alimentar. Enfim, eles são resgatados. Durante esse resgate, 10 pessoas são mortas, assim, acidentalmente, né? Há outro deslizamento, e a equipe, 10 pessoas, né? Morrem, tentando salvar a vida dessas pessoas que estão lá presas nessa caverna. Tá? À luz do pensamento kelsiano, essas pessoas devem, né, de acordo com a lei, que, claro, é um caso fictício, né? Fuller está explicando de maneira ficcional, né? Criou esse caso. E, de acordo com Kelsen, deveria se cumprir a lei, né? Que estava na lei, e a lei diz que, em caso de homicídio, né, e vários juízes vão, né, vão falar, vão votar, não vou dizer o final, né, talvez eles sejam soltos ou mortos, né, pena de morte, ou não, mas naquele caso específico,
Kelsey não vai avaliar a circunstância, como estava ali, né, o caso, não. Não cabe interpretação segundo Kelsey, é o que está na lei. Fenômeno jurídico puro, né, fenômeno jurídico puro. E, claro, isso vai de encontro, né, vai tensionar, quem não estiver entendendo muito bem, assim, quando você assistir a aula de ontem, vocês vão entender. E Kelsey vai de encontro, conflituosamente, com o paradigma, com o modelo de justnaturalismo, né? De justnaturalismo. Ou seja, então agora, o justnaturalismo não tem mais vez aqui na teoria de Hans Kelsey. Cabe lá uma mensagem no grupo, abrindo aqui um parêntese, cabe lá uma mensagem no grupo, né, do grupo geral, que está a coordenação, direção e todo mundo, né, agradecendo pelo Meet, não sei se vocês agradeceram, a Kemily ou o Marcos agradeceu, agradecendo, né, pelo empenho do Meet e também agora falar sobre o e-mail institucional dos estudantes, para justamente evitar esse para-para, né, que eu tenho que voltar aqui na tela para aceitar os alunos. Mas primeiro elogiem, agradeçam, e agora, aí depois faço a cobrança do e-mail institucional. Vocês conquistaram, foi através dessa turma, né? Quero dizer, foi através da turma, do empenho de vocês também, que vocês conseguiram, o FCP também conseguiu, tá? Eu, evidentemente, expus a coordenação, né, no privado, na direção, mas vocês que insistiram e conseguiram, né? A conquista também da turma, tá bom? Parabéns aí pelas, vamos dizer assim, mensagens no grupo, né? Não vou dizer cobrança, mas pelos alertas, né? Lá no grupo. Tá bom? Então, fica aqui a sugestão de vocês elogiarem e depois falar, olha, quando vocês puderem, né, é bom criar o e-mail institucional dos estudantes, que fique evitando o professor pare a aula para aceitar os estudantes e tal. Né? Coloca uma mensagem que vai, com certeza, já já vocês têm esse e-mail institucional, tá? Bem, continuando, né, desse modo nós vamos hoje, né, tratar da atitude do jurista, né, que segundo Hans Kelsey deve ser, hoje em dia tem esse fenômeno anti-imparcialidade, né, mas para o jurista, para Hans Kelsey, de fato, deve ser ali imparcial, né, você não deve se manter distante, né, distante e analisar o caso que você está ali julgando, pontuando, enfim, promovendo ali, você deve, resolvendo, esclarecendo, você deve manter, né, sempre distante, que não acontece, né, infelizmente, não acontece. Você é um ser humano, você tem emoção, mas, é claro, imparcialidade você deve sempre, segundo Hans Kelsey, manter aqui, na visão de Hans Kelsey, manter esse distanciamento. Por que é muito difícil isso? Porque você é um ser humano, você é um ser de emoções, de experiências, né, diante de um caso, por exemplo, de um estuprador, né, e uma criança ali, uma vítima, enfim, os ânimos se afloram, você deixa a emoção também explodir, que não, para Hans Kelsey, não deve acontecer, você deve cumprir ali o que está na lei, tá, na lei. Bem, a atitude do jurista, segundo Hans Kelsey, deve constituir uma parte da norma jurídica dada, para chegar à prática, né, a própria norma jurídica dada, ou seja, e isso implica uma responsabilidade, e a responsabilidade está atrelada à causalidade, que faz parte, claro, das ciências naturais, como biologia, né, as ciências da natureza, a dinâmica da natureza, mas não significa dizer que está atrelada univocamente ao direito natural e nada disso. A imputação, no caso das ciências sociais, passam a ser grandes categorias com base nas quais Hans Kelsey estrutura seu pensamento. O dever ser jurídico não se enraiza em qualquer fato social ou histórico. Não é condicionado por nada.
Veja bem, o dever, por isso que é a teoria pura do direito, né? O dever ser jurídico não está condicionado a nada, né? Não está condicionado a nada. A nada que possa perverter sua natureza de puro dever ser, né? Então, experiências alheias ao direito, à ciência jurídica, elas não são bem-vindas. Que é o assim, desraiza, né? Desenraiza, isso mesmo, o direito de qualquer origem fenomênica, alheia ao próprio direito, a título de compreendê-lo autonomamente, em sua mecânica. E aí essa palavra mecânica é muito importante aqui para Hans Kelsen, porque como ele é matemático, e nós falávamos ontem, ele quer matematizar o direito, né? Ele pretendeu, em seu livro Teoria Pura do Direito, fazer justamente isso, né? Uma matematização, uma sistematização do direito, né? Pelo direito, né? Pelo próprio fenômeno jurídico. Para o positivismo kelsiano, a norma jurídica é o alfa e o ômega, o início e o fim. Para Hans Kelsen, a norma jurídica é o alfa e o ômega do sistema normativo, ou seja, o princípio e o fim. Nesse sentido, como podemos, então, validar uma norma, né? Como podemos validar uma norma? Se a norma jurídica encontra posição nuclear em seu sistema teórico, o conceito-chave e de maior importância de sua teoria é o conceito de validade, né? Já que Hans Kelsen elimina qualquer forma de moralidade, né? Moralidade, reflexão pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia. Então, como validar isso? Se não podemos interpretar moralmente a norma, para dizer se é certo, errado, justo, injusto. Como validar a norma? Ou seja, o conceito de validade consiste na existência da norma jurídica, ou seja, em sua entrada, né, regular dentro do sistema jurídico, certo? Independentemente do teor moral que ela tenha, observando-se a forma dela, o rito, o momento, o modo, a hierarquia da norma. E essa palavra hierarquia é muito importante também para Hans Kelsen. É tanto que ele vai ter uma pirâmide aí, né, sobre os dispositivos, né, sobre os institutos legais, para hierarquizar a norma. Daí a sua validade. A validade não vai pelo juízo moral, a validade vai pela sua importância que diz respeito à hierarquia, tá? A estrutura da norma, né? A lógica de produção normativa prevista em dado ordenamento jurídico. E hoje, no Brasil, o ordenamento, né, o jurídico, né, o nosso sistema jurídico, ele é constitucional, tá? Ele é constitucional. Tem gente que, né, prefere estudar, ver o direito brasileiro como penal, civil, não, mas os tribunais superiores são adeptos, assim, dessa ideia da constitucionalização do sistema, né? Então, tudo que vocês forem analisar sempre deve, né? É tanto qualquer lei, qualquer norma que venha a ser criada, deve sempre respeitar a Constituição. Não se pode ter uma lei que vá contra a Constituição Federal, né? E se for autorizada essa lei, o judiciário está aí para aparar as arestas. O judiciário, ele é, o STF, é o grande hermeneuta da Constituição Federal. Bem, então, em seguida, o Estado equivale à noção de direito. Para Hans Kelsen, inclusive em sua teoria, a noção de Estado identifica-se com a noção de direito, sendo que este
consiste no ordenamento, ou seja, o direito, consiste no ordenamento de normas jurídicas coercitivas da conduta. Direito para Hans Kelsen. O que é direito para Hans Kelsen? É o ordenamento de normas jurídicas coercitivas da conduta. Coercitivas da conduta. Certo? Então, o Estado, para Hans Kelsen, equivale à noção de direito. O Estado, então, pode se equivaler ao ordenamento jurídico, ordenamento de normas jurídicas coercitivas à conduta. E se pensarmos bem, na prática, podemos observar que, de fato, as leis cerceiam a nossa liberdade. Né? Falávamos com Hegel que, à medida que nós temos um direito, ao mesmo tempo nós temos o não direito. Né? Sempre o oposto, a tese e a antítese. Lembra lá da dialética? Justamente. Então, à medida que nós temos o direito, como possibilidade, né, nos garantir a liberdade, nós temos também a não liberdade. Ou seja, a configuração do direito, do próprio direito, do exercício do direito, da garantia do direito, e, ao mesmo tempo, a impossibilidade dessa garantia. Né? Quando eu nego o direito a alguém, eu estou também deslegitimando, assim, claro, o próprio direito, né? Dessa pessoa ter o direito, tá? Então, quando fala-se em coerção da conduta, de fato, há um direito e nós somos livres, mas dentro de determinadas regras, determinadas normas, né? A liberdade como Montesquieu, né? Voltando, a lei limita a lei. Então, ou seja, a liberdade dentro da própria noção aí de direito, né, de dever também, claro. Bem, norma jurídica como posição nuclear, como núcleo, como centro, como escopo, tá? Assim, todo Estado, República Federativa do Brasil, e aí na prova tinha uma questão sobre isso, pessoas que erraram, colocaram parlamento, não tem nada a ver o Brasil com parlamento, gente. Qual o nome do Brasil? República Federativa do Brasil. Então, já matava a questão se você soubesse o nome do Brasil. República Federativa do Brasil. República, uma federação, né? E tem um sistema presidencialista, tá? Assim, todo Estado é um ordenamento jurídico, mas nem toda ordem jurídica é um Estado. Apenas a ordem jurídica centralizada pode ser dita Estado. Repetindo, todo Estado é um ordenamento jurídico, mas nem toda ordem jurídica é um Estado. Né? Por quê? A norma jurídica, e aí, claro, para haver essa equiparação entre Estado e ordenamento jurídico, a norma jurídica deve ser o núcleo. Deve ser o núcleo desse Estado. Dessa norma, do ordenamento jurídico, né? Então, caso haja, então, interferências, ou até mesmo jurisprudência e tal, então não é. Tá? Isso só equivale, né, ao Estado, e aí direito, ordenamento de normas jurídicas coercitivas da conduta, só equivale esse conceito de direito ao Estado se a norma jurídica for o núcleo, tá, do ordenamento jurídico. Ser válida não significa o mesmo que ser verdadeira ou falsa. Tá? Para Hans Kelsen, ser válida não significa o mesmo que ser verdadeira ou falsa, mas está de acordo com procedimentos formais, né? Procedimentos formais, com o rito, com a liturgia da construção de uma norma, certo? Mas está de acordo com procedimentos formais de criação normativa previstos por determinado ordenamento jurídico. A validade não submete a norma ao juízo de certo e errado, como falávamos anteriormente, mas ao juízo jurídico, né? Ao juízo jurídico, propriamente dito, ou seja,
o juízo da existência ou não, pertinência a um sistema formal para determinado ordenamento jurídico. Não há que se fazer juízos de valor aqui na teoria para, claro, Hans Kelsen, tá? Na elaboração de uma norma jurídica. Tá certo? Então, o principal objetivo da teoria pura do direito de Hans Kelsen, né, era estabelecer, como se tivesse outra, né? Então, o principal objetivo da teoria pura que Hans Kelsen se pretendeu a fazer é estabelecer a ciência do direito como uma ciência autônoma, desapegada de outras ciências, refém de outras ciências. A ciência do direito pela ciência do direito, independentemente de outras áreas do conhecimento. Esta teoria se pretende pura porque assume como postulado metodológico fundamental não fazer quaisquer considerações que sejam estritamente jurídicas, nem tomar nada como objeto de estudo, senão as normas jurídicas, né? Senão as normas jurídicas, tá? Então, como objeto de estudo, não vamos falar em Kant, não vamos falar em Hannah Arendt, não vamos falar em Hegel, em Marx, para interpretar uma determinada, ou até mesmo uma determinada conjuntura de uma norma a ser criada, não. Esses filósofos podem contribuir fora, né, mas interferir na ciência do direito, não. Hans Kelsen é um pensador que, né, se pretende a purificar, não é exagero nós falarmos aqui, purificar a ciência do direito, purificar o fenômeno jurídico. E que impurezas são essas? A moralidade, filosofia, sociologia, antropologia, enfim, todas as interferências externas, né? Todas as interferências externas que possam, assim, macular o direito. Que, claro, ele foi muito criticado depois, evidentemente, né? Não tem como um juiz, né, um julgamento ali, numa decisão, não analisar o contexto histórico, né, não analisar o contexto da pessoa, não analisar os antecedentes, ou até mesmo ali a circunstância que o crime aconteceu, ou o fato aconteceu, enfim, né, tem que analisar. Um exemplo, o pai está desempregado, ele está desempregado, ele se apresenta ao juiz, doutor, não posso pagar a pensão, eu estou desempregado, não tem como, aí não, o juiz vai prender. Como é que o cara preso vai poder trabalhar? Vai poder, né, enfim, tá entendendo? E aí não tem lógica nisso, né? Então, há de se conversar. Ele está mostrando boa vontade. Estou procurando emprego. Estou mostrando boa vontade e eu quero pagar a pensão, né? E, claro, aí o juiz vai entender, né? Evidentemente. Ou não, também, né? Tem juízes que são também muito positivistas, né? Muito na lei, né? Em rigor da lei. Já tem outros juristas que entendem, né, o contexto, que são mais afeitos ao diálogo, assim, às circunstâncias e claro, à jurisprudência. Bem, com isso, nós, onde há hierarquia, há interdependência entre normas. Onde há interdependência, a validade da norma inferior é extraída da norma superior, tá? É extraída da norma superior. E assim até a última norma, a norma fundamental, certo? A norma fundamental. Então, essa pirâmide aqui é a pirâmide kelsiana. Vocês vão ver em direito constitucional, né, mais detalhadamente. É importante aqui vocês terem aqui uma noção, um panorama, né, essa teia de pensadores, essa teia, né, de teorias, né, para que vocês possam depois, né, num futuro próximo,
em direito constitucional, em direito penal, em direito processo penal, em direito civil, poder associar esses pensadores também, né, tentando dialogar, assim, com a teoria de cada um, tá? Bem, temos aqui um sistema jurídico que é o ciano, que é unitário, orgânico, fechado, completo e autossuficiente. Autossuficiente, não tem brecha, lacuna para outra, né, ciência. E dizendo isso, não tem brecha, não tem lacuna para outra ciência, já se torna a própria lacuna, né, já se torna a própria lacuna, porque a ciência jurídica sozinha não é capaz, e aí não é Kelsey, sou eu, não é capaz aqui, né, de, vamos dizer assim, satisfazer a sociedade, a dinâmica social, né? É necessário pensar filosoficamente, pensar sociologicamente, antropologicamente, né? Por isso que vocês têm essa gama de disciplinas introdutórias que fazem uma grande diferença para o estudo do direito, né? Você não tem noção agora, né? Evidentemente, está no início, são disciplinas propedêuticas. Mas, no futuro próximo, como eu disse, a partir do terceiro, quarto, quinto, vocês vão perceber já, olha, isso aqui eu vi em psicologia jurídica, isso aqui eu vi em teoria geral do direito, em filosofia do direito, olha, esse pensador fala da equidade, John Rawls fala da equidade, nossa, pirâmide de Kelsey, estudei ano passado, e aqui o professor está falando também, né, constitucional, a importância das normas do direito. Isso é essencial para o estudo e dinâmica do curso de direito, né? Nada falta para seu aperfeiçoamento, segundo Kelsey, né, segundo Hans Kelsey, nada falta para o seu aperfeiçoamento. Normas hierarquicamente inferiores buscam seu fundamento de validade em normas hierarquicamente superiores, né? Então, hierarquicamente inferiores buscam em normas superiores, tá? Busquem normas superiores. Vamos lá, então. Para a pirâmide de Kelsey, tá? Então, ponto de apoio de todo o sistema jurídico, e a resposta de Kelsey é a seguinte: numa estrutura escalonada, né, de escala de normas, onde a última aparece como norma fundamental, o ápice de uma pirâmide de relações normativas. E aqui nós temos as normas, as leis, melhor dizendo, leis constitucionais, tá? Temos as leis constitucionais, temos as leis complementares, leis ordinárias, tratados, costumes, tratados coletivos de trabalho, regulamentos, princípios gerais do direito, certo? Em direitos humanos, né, em direitos humanos, e a própria Constituição, dentro da Constituição, tem as normas supralegais, né, que são votadas, né, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, e tem força, né, tem peso constitucional, né, só porque não está na Constituição que não tem peso constitucional, certo? Desde que seja votada, né, em 2 turnos, e isso tudo vocês vão ver, tá? Eu não quero queimar aqui etapas, tá bom? Não é a simples expressão da vontade do legislador a norma, né? A norma não é a simples expressão da vontade do legislador. Deve seguir um rito, porque são muitas as possíveis vontades dele. Não é o que o legislador Hans Kelsen, então o legislador, ele vai... Legislador quem é, né? Os legisladores do Brasil, né? Quem produz a lei, né? O Congresso Nacional, Câmara Estadual, vereadores, tal, enfim. Ou até mesmo o próprio presidente, através de medidas provisórias, enfim, vocês já sabem o que ele pode e não pode fazer, né? Está na Constituição e está sendo televisionado também. E se tem em mente, né, tem em mente vocês noticiar alguma coisa, tente já associar, né, falar em medida provisória, busquem o que é, né, caso vocês não saibam, é importante, né? São termos técnicos, vocês vão ver mais aprofundadamente, mas é fundamental a busca, né? Tá bom? Então, são muitas as vontades do legislador, né? Muitas as vontades. O que torna a pesquisa
da norma um dado fluido, dinâmico. Não é porque eles querem que a norma vai seguir. Não, tem toda uma tramitação para a norma vir à tona. A norma está sempre, e ser chamada de norma também, né? Está sempre sujeita à interpretação. E é isto que permite, né? É isto que permite interpretação não à luz de outras ciências. Entenda, à luz do próprio direito, tá? Interpretação aqui não à luz de outras ciências, mas sim à luz da própria ciência jurídica. Permite que diversos sentidos jurídicos convivam num ordenamento, num só ordenamento jurídico, tá? Bem, existem, então, dois juízos de valor, tá? Valores de direito e valores de justiça. Os valores de direito, cujo parâmetro objetivo é a norma jurídica, o lícito e o ilícito, o legal e o ilegal, ponto. Já os valores da justiça, o justo e o injusto, cujos parâmetros são subjetivos, e são esses aqui que Hans Kelsen, né, pontua como, né, de fato, peraí, não vamos misturar, né, cujo parâmetro é subjetivo, repousa em dados variáveis e indedutíveis, justiça democrática, autoritária, nacionalista, demagógica. Pronto. A norma jurídica, a segurança para a teoria do direito, e, claro, a norma jurídica garante também o centro das investigações positivistas do direito. Toda ordem jurídica requer regresso ad infinitum por meio das normas, até a norma fundamental. Deve-se fazer valer a pirâmide de Kelsen que nós vimos aqui no slide anterior, certo? No slide anterior. Sempre essa subordinação tem que estar, vocês devem, ao estudar Kelsen, é claro, né, tem que estar em mente isso. Esta é pressuposição do pensamento jurídico, e não um dado histórico. Não mero um dado, enfim, factual, da história, não. É do próprio pensamento jurídico, né? O que se pode reconhecer é que existe um consentimento de todas as pessoas em aceitar a Constituição. E é a partir desse simples dado, ou seja, do consentimento das pessoas aceitarem a Constituição, que deve raciocinar o jurista, né? E deve raciocinar o jurista. Esse é o princípio da eficácia. O princípio da eficácia kelsiano. Ou seja, Kelsen termina por afirmar que a ciência jurídica não tem espaço para juízos de justiça, mas somente para juízos de direito. Juízos objetivos. O que é lícito e o que é ilícito. O legal e o ilegal. Então, juízos de justiça não cabe aqui na teoria kelsiana. Daí o princípio da eficácia. A norma fundamental, aquela que não remete a nenhuma outra, trata-se de uma ficção do pensamento, na qual, na busca de determinar logicamente um começo e um fim. O início e o fim é a norma jurídica. Existe, sim, um processo de interpretação dentro do próprio direito, à luz da própria ciência jurídica. Toda essa regência de normas, por uma norma fundamental, não exclui a possibilidade do juiz agir aplicando e interpretando. Ou seja, produzindo normas individuais. Mas, é claro, veja bem, também a atividade aplicativa é uma atividade que está às voltas com a norma, né? Às voltas com a norma. Isto é, interpretam-se normas gerais e criam-se normas individuais, à luz do próprio ordenamento jurídico. Não é subjetivamente. Né? Não é subjetivamente. Tá? Lembrando que essa sistematização e essa hierarquização deve ser sempre levada em consideração. Tá? Então, interpretação autêntica do direito, interpretação não autêntica do direito.
que quer dizer isso para Hans Kelsen? Não há normas jurídicas que não passem pelo processo de interpretação. A interpretação é fundamentalmente a compreensão da literalidade das palavras da lei. E aí, por isso que eu falo, por favor, leiam esse livro, O Caso dos Caçadores, dos Exploradores, senão eu colocaria um fórum. Aí vocês seriam obrigados a ler, né? Não podemos agir com essa, olha o que Kant já vai falar, né? A autonomia, não é só porque tem uma atividade que eu irei fazer, eu irei ler. Não, independentemente de ter ou não atividade, eu devo fazer. Por quê? Pelo simples prazer de conhecer, tá? Então, a interpretação, que é fundamentalmente a compreensão da literalidade das palavras da lei, e aí, lendo o livro, vocês vão saber muito bem, e na prática, né? Porque é um caso concreto, o caso dos exploradores da caverna, né? A literalidade, o que está escrito ali na lei. No entanto, adverte o próprio Kelsen. Vai dizer, olha, não está ligada somente à aplicação do direito, mas também aos processos cognitivos da ciência jurídica, ou seja, ao jurista teórico, como ao jurista prático. Interessa também a interpretação da ciência do direito à luz da própria ciência do direito. Tá? Isso é uma interpretação autêntica, né? A não autêntica é justamente as interferências, assim, da moralidade, por exemplo, juízos de justiça. Que é certo, errado, que é bom, que é mal. Não é por aí que Kelsen vai. O que é legal e o que é ilegal. Certo? À luz sempre do ordenamento jurídico. Bem, a interpretação é, portanto, uma operação mental, né? Uma operação mental. Um exercício, uma reflexão, tá? Que acompanha o processo da aplicação do direito no progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Todavia, os cientistas do direito também interpretam, mas sem aplicar, de modo que existem duas espécies de interpretação que devem ser distinguidas, né? Distinguidas claramente, né? Distintas, para evitar essa dicção péssima que eu estive agora, né? Claramente uma da outra. A interpretação do direito, que não é realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada, e especialmente pela pessoa jurídica, certo? Então, a escolha das decisões compete ao juiz. Quem decide? O juiz. Isso tudo se deve, né? Isso tudo se deve ao fato que da norma jurídica não possui somente um sentido, mas vários sentidos possíveis, né? A ciência do direito procura somente identificar e descrever esses possíveis sentidos, objetivamente, sem pré-julgamentos, tá? As muitas possibilidades jurídicas facultam muitas escolhas, e é nisso que reside a liberdade do juiz, né? Ou seja, no poder de determinar qual dos sentidos, dentro da própria norma, né, interpretando a ciência do direito pela ciência do direito, é o mais adequado para o caso concreto. E aí vocês vão observar nesse livro, o caso dos exploradores da caverna, que existe a lei, e os juízes estão interpretando a lei, dentro da própria lei, não é buscando agregando novas teorias, confabulações, nada disso, não. Estão interpretando ali a literalidade da lei, né? A literalidade da lei. Tá? Então, aplicação, no caso concreto, vocês vão ver quando lerem esse livro, O Caso dos Exploradores da Caverna. Ciência do direito para Kelsen. Ciência do direito para Kelsen. A
teoria do direito puro, ou seja, o direito como fenômeno puro. Para Kelsen, a ciência do direito é teoria do direito puro. Fenômeno jurídico puro. Teoria do direito também, para Kelsen, é uma teoria metodológica. Tá? A preocupação de Kelsen é estudar as estruturas com as quais se constrói o direito positivo. O direito que é criado pelo homem. Mas não à luz do direito natural, como vinham sendo criado o direito positivo. É o direito positivo mesmo, né? Não refém de outras teorias ou de outras, subjugado assim por a Bíblia, pelo próprio, vamos dizer assim, monarca. Não. Estamos aqui vivendo, veja que Hans Kelsen, né, século XIX, finalzinho do século XIX, e enfrentou aí, né, dois fenômenos, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, para, assim, propor que a ciência do direito deve ser pura, não deve estar refém de nenhuma outra teoria, né? Não, ela deve ser por ela mesma. Então, ele está buscando estruturar, e aí a teoria pura do direito, eu vou postar também na plataforma, essa obra, tem fôlego, né? É uma obra volumosa, mas folheiem, né? Claro, vocês têm outras disciplinas, né? Uma obra que vocês podem ler com calma, né? Com tranquilidade, para ter essa experiência com o pensamento de Hans Kelsen, tá? E adentrar no direito também brasileiro, porque o direito brasileiro tem também uma pegada kelsiana, tá? Direito brasileiro. É claro que o neopositivismo, mais ainda. Então, o direito positivo é estruturas que seriam comuns a todos os sistemas, independentemente de sua localização geográfica ou de sua situação histórico-temporal. Então, Hans Kelsen, ele foi muito audaz, ele foi muito perspicaz no sentido, não vou construir somente para a Áustria, né? Não quero pensar o direito à luz somente do país, de uma nação. Não. Eu quero analisar a ciência do direito e propor, né, oferecer as estruturas, né, do direito positivo que sirvam para todo mundo, né, para quem quiser, de fato, independentemente do seu local histórico, independentemente se está no século XX, está no século XXI, século XXII, não. Vamos, independentemente da história e do tempo que vive e sobreviva a ciência do direito. Não se trata de detectar ou descrever este ou aquele direito positivo, direito francês, direito belga, direito italiano ou alemão, mas sim de descrever cientificamente o direito, né? Não o direito brasileiro aqui, o direito da Áustria, o direito... Não. É o direito enquanto ciência universalizante, tá? Sem recorrer a pressupostos alheios, e ele sempre vai bater nessa tecla no livro, alheios à matéria jurídica e pertencentes a outras dimensões teóricas, como sociologia, antropologia, ética, filosofia e psicologia. Então, veja que Hans Kelsen, ele funda a ciência do direito, né, a ciência jurídica, mas não é uma ciência que está atrelada a uma nação, a um Estado, né, que tem ali como modelo, a Áustria foi um modelo que Hans Kelsen utilizou. Não é isso. Ele cria, né, ele funda, de fato, ciência do direito, né? Ele faz, assim, de fato, uma purificação, já falei, disseca a ciência do direito para depois nutri-la pelo próprio direito, né? Pelo próprio direito. E aí, sim, torna-se mais substancial. Certo? Então, a teoria do direito como fenômeno puro, e, claro, a teoria do direito como teoria metodológica, né? Não é um dado histórico. Hans Kelsen escreveu esse livro e aplicou. Não, e as aplicações, né? Como nós vimos, e vocês vão ler, com certeza, o caso dos exploradores da caverna, né? A ciência do direito para Kelsen possui um objeto. Qual é o objeto? O direito positivo. Né? O direito positivo. Não
um dado histórico, não um fenômeno histórico, não. O dado para Hans Kelsen, o objeto de estudo da ciência jurídica para Hans Kelsen é o próprio direito. E, claro, o direito positivo, tá? A atividade da ciência consiste no produzir proposições jurídicas, descrevendo o seu objeto, que é o direito, né, que é o direito positivo, dizendo direito, dá margem, assim, para dizer, então direito natural também. Não, é o direito positivo, certo? E quando eu falo em criação do direito, como nós falávamos anteriormente, não é qualquer pessoa pode criar o direito, ou o legislador pode criar o bel prazer o direito. Não, porque tem muitas vontades, tem todo um processo para a criação da norma. Não está a ciência revestida de autoridade para decidir conteúdos de direito, mas, mais do que isso, a ciência do direito interpreta, e dessa interpretação derivam-se os múltiplos sentidos de uma norma jurídica. O papel, e aí a importância do STF, né? Do STF. Temos a Constituição Federal. Por isso que eles utilizam um mecanismo chamado, um instrumento chamado ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Né? Justamente, por exemplo, no Código de Ética do Advogado, vocês vão fazer, ter essa disciplina, tem lá as salas especiais. Né? As salas especiais que os órgãos do Judiciário Legislativo, ou até mesmo setores da administração pública, devem ter para os advogados poderem trabalhar, né, de maneira tranquila, né, de repente ler, estudar ali o caso antes da audiência. E estava a OAB que fazia esse monitoramento, essa fiscalização dessas salas, tá? E o STF encarou isso como inconstitucional. Esse termo de fiscalizar, monitorar essas salas. Não é porque não é competência da OAB fazer isso, monitorar e fiscalizar. Basta ter o termo, veja, uma ADIM, só o termo. Ele tirou da lei o termo, sou inconstitucional. Para você ter essa ideia, né? Deixa eu buscar aqui o termo preciso, né, para não haver equívocos, tá bom? Estou aqui com o manual de ética do advogado. Isso, controlados, é esse termo, né? Que equivale, claro, fiscalizar e alguma coisa do tipo. Então, o termo controlar, né? O termo controlar, que está aí no artigo 7º do Estatuto dos Advogados da OAB, dos Advogados do Brasil, parágrafo 4º, a ADIM 1127, o STF considerou o termo controlar, ou seja, essas salas especiais, a OAB deve controlar. Não, ele considerou isso inconstitucional. Para vocês terem em mente, né, que é a lei, a literalidade da lei. Não houve interferência, não. Analisou a lei pela lei. É inconstitucional. Qual a lei a suprema? É a Constituição. Então, esse termo não condiz com o que a Constituição prega. Então, nós temos aqui o processo, né, de criação, assim, dessa norma, ou até mesmo das leis, né? Tudo começa com o projeto, Congresso Nacional, Poder Legislativo, temos a Câmara de Deputados, Senado, responsabilidade de criar leis, tá? Criar leis. Poder Judiciário, né? Poder Judiciário é a Suprema Corte, tribunais regionais, juizados especiais, né? A responsabilidade é interpretar cada um com sua competência. Aqui cria-se as leis. Aqui interpreta-se as leis. Certo? Responsabilidade de interpretar as leis. Pode declarar leis inconstitucionais, o judiciário. Daí a importância desse pensador do Hans Kelsen. Como é bonito sabe, a relevância que ele deu ao próprio direito, né, o próprio direito. Claro, tem essa lacuna de isolar o direito, né, não receber interferência, não poder dialogar com outras ciências, que isso não, né, atualmente não tem nada a ver, né, o século XXI, de fato, deve-se haver o diálogo, né, da ciência jurídica com outras áreas, para aumentar, de fato, o leque
da interpretação das leis, da reflexão, mas, Kelsey, vamos nos ater aqui, né? Mas como é bonito isso, como a gente estávamos falando, como é bonito isso, Hans Kelsen, ele, sabe, tornar a ciência do direito, vamos lá, ciência do direito pela ciência do direito, pura, o direito puro, tá? E a Constituição faz isso, muitas vezes, né? Ele interpreta a literalidade da lei, se não for constitucional, ele pode sim vetar, ele pode não publicar, né, não considerar aquela lei, ou artigos da lei, ou até termos da lei, inconstitucionais. Por isso que tem os votos, tem as reflexões, tem as discussões, né? Evidentemente que os ministros ali, eles trazem outros pensadores para reforçar seu argumento, né, para reforçar ali sua defesa, né? O Congresso Nacional analisa as indicações dos juízes para a Suprema Corte. E essa lei pode ser devolvida com parecer, né, inconstitucional, certo? Então, em seguida, veja que é sempre um diálogo. Em seguida, podemos, assim, o poder executivo, presidente, ministro, secretário, agências governamentais, a responsabilidade qual é? Aplicar a lei. O executivo, aplicar a lei. Então, o poder executivo, o presidente, indica juízes para a Suprema Corte, concede indultos, né, ou seja, está aqui agora mesmo, até do Piauí, como é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci. Alguém sabe o nome que o presidente indicou? Nunes Marques. Isso mesmo, indicou. Então, ministro, todo presidente pode indicar 2, se não me engano, né, ministros para o Supremo, né? E assim aconteceu o Fernando Henrique, Sarney, Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro agora, tá? Então, indicam ministros para o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo ali foi indicado, tá? Todo mundo ali foi indicado, né? O Fachin, o Barroso, o Fux, o Lewandowski, enfim, né? Joaquim Barbosa, né? Já se aposentou, tá certo? E em seguida, né? O judiciário pode declarar atos presidenciais inconstitucionais, né? Como tem acontecido. Pode considerar atos do presidente inconstitucional. Uma medida provisória inconstitucional. O judiciário é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Vocês vão trabalhar, né? Já pensou? Eu até estava pensando aqui, olha só, defendendo lá, né, numa amicus curiae, né, lá no Supremo, olha só que pompa, né? Eu vou até divulgar um link, né, de uma defesa, né, de uma sustentação oral, esse é o termo técnico, uma sustentação oral de um jovem advogado. Eu não estou me lembrando agora o objeto ali que ele defendeu, mas é brilhante a sustentação dele. A capacidade de memorização dele, de reflexão que ele teve, muito bom assistir e ver os termos como ele se mostra, né, se apresenta. Então, o judiciário não se deve assim, enfim, desprezar o papel do próprio STF. É muito, muito importante. Sem o STF, não haveria equilíbrio. Não haveria equilíbrio. O STF é que traz a lucidez, né? Traz a lucidez. Não é só agora, não. Em todos os governos, o STF interviu, né? Agora que está mais na atualidade, no presente, está mais com foco, né? Estamos voltados para o governo Bolsonaro, mas todos os governos, né? Houve interferência, sim, do STF, porque ele é o nosso, vamos dizer assim, o oráculo mesmo, ou seja, de interpretar as leis, é o próprio STF, tá? Então, poder vetar aí, eu
divulgo para vocês também o canal, né, da Supremo Tribunal Federal, para vocês verem ali os votos, acompanharem, sem paixões, pessoal, sem paixões, mas para vocês raciocinarem sobre os termos que estão sendo utilizados, como os ministros conduzem a reflexão e a discussão ali. Bem, o presidente, poder executivo, ele pode votar, né, pode votar impeachment, né, pode derrubar vetos, aliás, o Congresso, né, o Congresso pode votar impeachment, pode derrubar vetos após a votação com maioria. O presidente também pode vetar, ele pode vetar leis, também tem essa possibilidade de vetar incisos, artigos, e isso tudo é para a criação de uma norma, de uma lei, de um direito, tá? Olha como é dinâmico, não é do dia para a noite, vamos criar. Não. Tem leis aí de 2000, de 2010, 2015, sendo votadas agora, em pauta agora, tá? E isso é por parte, né, do legislativo, independente, autônomo, né? Tem que ser do judiciário também independente e autônomo, o presidente, evidentemente, também independente e autônomo, mas todos devem respeitar, né, o limite ali do outro, né, que é competência de cada um, deve ser feito, certo? Então, essas são as competências, atribuições, de caso eu quis apresentar para vocês, para saber a dinâmica dessa criação de lei, não é ao bel prazer, não, eu vou, como o Hans Kelsen falou, o legislador tem muitas vontades, então não se deve abusar dessas vontades, e para não abusar é necessário outros poderes, né, como o legislativo e judiciário, principalmente o judiciário, que vai interpretar estas leis, dando assim os múltiplos sentidos da lei. Olha só que interessante, uma lei que foi derrubada, né, uma ADI novamente, ação direta de inconstitucionalidade, tinha uma portaria da Anvisa que exigia que os homossexuais, eles passassem por uma quarentena sexual. De fato, né, não chegava lá para doar sangue, né, e eles não podiam doar, né, ou até mesmo passavam ali por um constrangimento de ser perguntados, né, se eram gays, ou até mesmo que dia tinha feito relação sexual. Olha que absurdo, né, como se todo homossexual tivesse contraído HIV. Isso é um absurdo, é um preconceito, e o STF, ano passado, ele considerou isso inconstitucional, né, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade, enfim, fere vários direitos isso, e sem falar que passa pelo constrangimento, né. Então, e hoje está mais do que comprovado que a AIDS infecta mais pessoas heterossexuais do que os próprios homossexuais. Não tem nada comprovado. Isso ficou um estigma, né? Que Fred Mercury, Renato Russo, Cazuza, né? Contraíram e ficou como doença do gay. Isso não tem nada a ver. Isso é um preconceito e entranhou no imaginário popular e, infelizmente, há essa noção torta de que a AIDS é acometida principalmente pelos homossexuais. Então, o STF considerou essa portaria da Anvisa inconstitucional. Inconstitucional. Né? Em 2020, devido à urgência, né, também de doação de sangue, houve o entendimento que, não, essa portaria caducou, não tem sentido permanecer. Isso é da década lá, né, do início de 90 ainda. Tá? Então, para vocês observarem, né, que não é só leis, assim, propriamente, que estão sendo vinculadas lá na Câmara de Deputados, no Senado, mas também o STF está constantemente produzindo, né, decisões ou a favor, evidentemente, fazendo assim a lei, ou norma, ou portaria caducar, foi no caso da Anvisa. Que depois eu divulgo lá no grupo de vocês, tá certo? Então, a ciência jurídica, e estamos já quase finalizando, a ciência jurídica, onde estão os fatos e como acessá-los, né?
Fatos psicológicos. E aí pode se questionar onde estão os fatos e como acessá-los. Os fatos psicológicos. Precisamos investigar os fatos e fenômenos do mundo interior, ou anímico, isto é, aqueles que estão na consciência dos homens, ou seja, os fatos psicológicos, negócio jurídico, dever jurídico, direito subjetivo, validade e vigência. Concebe onde estão e como acessá-los. Fatos sociológicos, né? Os fatos são eventos do mundo exterior e, por isso, os percebemos através das sensações e só assim é que eles podem ser mensuráveis. Mensuráveis. Causas sociais, efeitos de certas instituições jurídicas sobre a população, papel, é claro, do direito na busca das finalidades sociais, tá? Um canal muito bom aqui para vocês também seguirem é do professor Ronaldo Bastos Júnior, não sei se vocês conhecem, busquem lá no YouTube, Ronaldo Bastos Júnior, que tem um vídeo muito interessante sobre também a teoria positivista. Então, existe a teoria psicológica, Berling, existe a teoria jurisprudencial, né, dos interesses, de Ehring, e, claro, o movimento do direito livre, né, de Bourdieu e esse nome indecifrável, né, é o Kantorovsky, né, Sociologia do Direito, Ehring, e, claro, o direito, a teoria psicológica, o sujeito do conhecimento, o pensamento conceitual formal, sistemas fechados de conceitos, o abandono, assim, é claro, das normas, né, de decisão, na norma prática, a prática jurídica. Concebe tanto o direito quanto, né, a ciência jurídica concebe tanto o direito quanto o Estado como uma ordem coercitiva da conduta humana. Define o Estado como uma ordem jurídica centralizada, limitada, no seu domínio espacial, né, espacial e temporal, de vigência soberano ou imediato ao direito internacional, o que é eficaz, certo? E bem, aqui apenas a ilustração, né, do Círculo de Viena, como surgiu o positivismo, né, e eu posso depois divulgar também esse vídeo, onde o professor vai falar sobre o surgimento do positivismo para chegar ao positivismo jurídico de Haskell, que ele também foi influenciado pelo Círculo de Viena, né, pelo positivismo lógico de Wittgenstein, tá certo? Tá bom? A nova filosofia da ciência, a linguagem lógica, o rigor científico, né, o positivismo lógico, né, o mote qual é? Os enunciados factuais só possuem significado se forem empiricamente comprovados. Novamente, positivismo lógico, direito, eliminando assim a ideia de justiça, valores são imprecisos, são variáveis, e por isso, para Haskell, é necessário sempre manter com juízos de direito. Desse modo, justiça e direito, né, como se dá esse encontro de justiça e direito na teoria pura? Existe essa possibilidade de haver, então, esse encontro? Como se vai julgar, então? Como se vai decidir? Novamente, interpretando com múltiplos sentidos, e quem faz isso é o juiz, tá certo? Dentro da própria ciência jurídica. Mas, Haskell irá falar, né, das normas jurídicas, e aí, claro, equivale à ciência do direito, normas morais equivale à ética, raciocínio jurídico equivale ao inconstitucional, o constitucional, é claro que é o positum, e aí, claro, a norma escrita. Tá? Desse modo, a teoria pura do direito refere-se ao direito positivo, né, ao direito positivo. Positivo no sentido que está escrito, né, que está positivado, institucionalizado pelo Estado, de ordem jurídica e obrigatório em determinado lugar e tempo. Os apoiantes desta filosofia do direito, né, no caso do positivismo jurídico, defendem que não existe necessariamente uma relação entre direito, moral e justiça, visto que as noções de justiça e moral são dinâmicas e não universais, cabendo ao Estado, dentro de limite, né, Haskell se pretendeu escrever
para além dos muros do seu país. Mas isso não significa dizer que as normas jurídicas vão, né, que estão ali, ou até mesmo a estrutura, sim, né, a composição do ordenamento jurídico, mas não a norma em si que serve para todo mundo, né, não. Cada um, né, tem a sua dinâmica, tá? Então, dentro de limites formais, materiais e formais, como detentor legítimo do uso da força, determinar as normas de conduta válidas, né, para Hans Kelsen. Porém, discutir sobre justiça não é discutir sobre direito. Não é o mesmo que discutir sobre direito. Porque aí a justiça, né, como estamos vendo, não tem, assim, equivalência, né? Aqui é o ilegal, né, o legal e o ilegal. Já a justiça aqui é bom, o bem, o belo, então são juízos de valor. E vice-versa, discutir direito não é discutir sobre justiça. Porque toda ordem jurídica é definida pelas normas jurídicas que possuem. Sendo que direito e norma jurídica se equivalem. Assim, as normas jurídicas são estudadas pela ciência do direito. E são normas entre outras sociais, e estas são estudadas, e estas últimas são morais, né, as normas sociais, objeto de estudo da ética e não da ciência do direito, tá? Novamente, a pirâmide kelsiana, né, a pirâmide de Kelsen, temos aqui a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e leis delegadas, resoluções, portarias, enfim. E temos aquela outra, né, que nós observamos, já a gente vai apresentar uma mais contemporânea ainda, que tem a Constituição de 88, tá? O direito não precisa respeitar o mínimo moral, para ser definido e aceito como tal. Pois a natureza do direito, para ser garantida em sua construção, não requer nada além do valor jurídico. Não quer o valor moral, mas sim o valor jurídico. Ao dizer que, ao considerar inconstitucional a portaria da Anvisa, que eu mencionei anteriormente, os ministros do STF não estão julgando certo e errado. Eles estão julgando a literalidade da lei à luz da Constituição. Então, a luz da Constituição fere o princípio da dignidade humana. Ponto. Você passar pelo constrangimento ali de ser investigado quando você transou, quando você deixou, se você é gay, se você não é. Que é isso? Eu estou aqui para doar sangue, fazer uma boa ação, né? Garantir a vida de outra pessoa. Isso não importa se eu sou gay ou não. Né? Não tem que investigar minha vida. Não importa. Não importa se meu sangue é saudável e garante ali a vida da pessoa, que eu nem vou conhecer. Tá entendendo? Então, ele não está julgando se é certo e errado. Não está julgando se é moral ou imoral. Não. Quando ele interpreta a lei, ele está ali pontuando que a luz da Constituição fere a lei suprema, e por ferir a lei suprema, deve ser eliminada, caducada, né? Enfim, vetada, tá? Então, não requer nada além do valor jurídico da norma, tá? Da norma que está sendo analisada. Então, a exigência de uma separação entre direito e moral, direito e justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta moral absoluta. Única válida e validada, né, da moral por excelência, de a moral, né, uma moral suprema. Tá? Discutir sobre justiça para Kelsen é tarefa para a ética, não para a ciência do direito, que se ocupa de estudar as normas, não normas jurídicas, mas normas morais. Tanto que volta e meia os ministros falam, isso aí é um juízo de valor, isso aí é um juízo, né, moral, isso aí não... Sempre eles estão alertando e apresentando esse argumento,
assistam e acompanhem os julgamentos, as decisões, as argumentações do Congresso, do Supremo, que vocês verão muito de Hanskelsey lá. Se incumbe de missão de detectar o certo e errado, as normas morais. Certo e errado, o justo do injusto. Não, o STF não se propõe ser um justiceiro aqui, dizer que é certo e errado. Não. Propõe interpretar a lei à luz da Constituição. Pronto. Certo? Se tem uma medida provisória, que fere a Constituição, opa, essa medida aqui não vai passar. Porque feriu a Constituição. E o direito brasileiro deve sempre, e aí, direito brasileiro, quando eu falo direito, a norma jurídica deve sempre estar à luz da Constituição. E muitas são as formas com as quais se concebem o justo e o injusto. Por isso que quando vocês falam, isso é certo, isso é errado, eu discordo. O direito não funciona assim. O direito não funciona, não a ciência apaixonada. Né? Claro que você tem que gostar, tem que sentir prazer. Mas não é uma ciência para você bater o pé e dizer que não gosta e que não gosta. Não. Não é assim. Você tem que analisar a literalidade da norma, da lei. Não importa se você considera certo e errado. Não. Isso aí não se pode, à luz da sua subjetividade, à luz da sua vontade, imprimir juízo de valor no que está sendo ali julgado. Né? Não se pode fazer isso. Ou até mesmo a norma que está sendo interpretada. E muitas são as formas com as quais se concebe o justo e o injusto. O que abeira esse estudo do terreno das investigações inconclusivas, vazias, estéreis, né? Que não. Por quê? Porque sempre o juiz imprime-se ali um juízo de valor. Quando se imprime um juízo de valor, aí não está fazendo jus à reflexão e à interpretação da ciência do direito. E aqui nós temos uma pirâmide muito mais contemporânea, né? Mas é à luz do pensamento de Hanskelsey, tá bom? Temos aqui leis federais, leis estaduais, leis municipais, né? Temos decretos, por exemplo, na pandemia, temos decretos municipais, não estou falando somente de corrente, mas Formosa, outro dia Formosa teve o lockdown, né? Um decreto municipal, que o Estado não tinha esse decreto, né, estadual, mas Formosa tinha esse decreto, né? Estava lá. Então, cada município tem as suas particularidades, e pode. Uma hierarquia aqui não tem, evidentemente, porque tem suas particularidades, insisto, tá? Depois, evidentemente, a Constituição, né, a Suprema, né, leis, normas originárias, poder que elabora uma nova Constituição, não pode ser declarada inconstitucional, né, emendas constitucionais, tratados internacionais, e como nós falamos, né, sobre direitos humanos, tem força também de emenda constitucional, apenas aprovados, aí tem que ter, né, toda uma regra para essa aprovação desses tratados internacionais para incorporação, né, na Constituição Federal, tem que ter um quórum de 3/5 aí 2 turnos, tem que ser votado em 2 turnos, e nas 2 casas, né, Congresso Nacional, tá? Senado e Câmara de Deputados. Câmara de Deputados e Senado. Normas infrainstitucionais são normas primárias, né, lei complementar, lei ordinária, né, hierarquia também não, dentro dessas normas não existe, esses tratados internacionais, decretos autônomos, regimento de tribunais, não tem um regimento mais importante que o outro, né, é mais superior que o outro, né, cada um corresponde ali dentro da sua, né, das normas infraconstitucionais, do seu núcleo, né. Normas infralegais são normas secundárias, decretos executivos, portarias, né, não pode, ou seja, gerar direitos, né, uma resolução, vou gerar um direito, não, impor obrigações também não pode, né, através de decretos executivos e portarias, como essa da Anvisa. Por isso que é inconstitucional, né, gera ali uma limitação da liberdade da pessoa, né, tá se expondo enfim, constrangimento, nossa, é horrível ainda, né, porque isso da década de 90, então, está impregnado no imaginário popular
ainda há um certo preconceito, sim, né? E as pessoas, enquanto não se desapegarem desses moralismos, né, idiotizantes que divinizam, né, um modelo ideal de família e tal, isso aí é bobagem. O que você faz enquanto quatro paredes se de respeito a você? Aí a pessoa ia doar sangue e passava por esse constrangimento. Por isso que essa portaria da Anvisa foi considerada inconstitucional, né? Bem, isso aqui quero apresentar aqui um conceito contemporâneo que inclui a realidade brasileira, né, para não ficar distante, né, em outro espaço, né, em caso, como nós falamos, né, Hans Kelsen não escreveu só para o país dele. Olha aqui, a pirâmide de Hans Kelsen servindo, né, para um pensador do século XX, para o século XXI. Tá aqui, a Constituição, no finalzinho do século XX, né, 1988. Novamente, pirâmide de Kelsen, tá? Lembrando que justiça e direito, né, não tem essa ligação, né, esse juízo de valor. Nesse sentido, o direito positivo, ou seja, justiça relativa, imperfeita, realizável, humana, deve ser obedecido, pois seu fundamento está na natureza e na transcendência da própria justiça absoluta. Esta inatingível, a justiça absoluta, inalcançável, inexprimível. O Estado aí é mero instrumento para a realização da norma, para a realização da justiça, no sentido kelsiano. São plurimas as formas de compreender, são plurais as formas de compreender o que seja a justiça. A resposta a essa questão fica em aberto, né, numa visão kelsiana. Assim, para outro pensador como John Rawls, é possível conceituar a justiça. Mas não vamos queimar etapas, vamos ver, sim, esse pensador norte-americano, John Rawls, tá? Então, assim, se todas essas teorias e concepções concorrem para uma resposta ao problema, a justiça deve ser um valor inconstante, né, que está sempre mutável o conceito de justiça. É nisso que se resume a concepção kelsiana. Por isso não se pode ter ali um dinamismo, porque a justiça é mutável. Não se pode ter uma fixação, um conceito fixo. Não. E aí está mais na seara da ética, do certo e do errado. Já o direito, não. O direito se pretende aqui para Hans Kelsen realmente ser positivo, né? É um sistema, uma estrutura jurídica, né? Da ciência do direito. O que é válido prepondera sobre o que é justo, pois o que é válido, né, objetivamente, está de acordo com os modos de existência normativa de dado ordenamento jurídico. O que é justo, por sua vez, está no plano das especulações, dos valores. O que é justo para você, não é justo para mim. O que é justo para sua mãe, não é justo para mim. O que é justo para fulano, beltrano, não é justo. Enfim, é relativo, tá? Já para Kelsen, por isso que não se pode haver essa equiparação da ciência jurídica com a justiça. Porque a ciência jurídica, a intenção aqui é, de fato, ser positiva. Né? A norma jurídica preza pela técnica, preza pela reflexão, interpretação dentro da própria norma, dentro da própria literalidade da norma. O que pode determinar o princípio de validade de todo o ordenamento jurídico é sua norma fundamental, pressuposto lógico-técnico do sistema, e não qualquer norma jurídica, não qualquer norma de justiça, né? A norma fundamental, e aí a Constituição Federal, que funda todas as outras, né? Como é bonito isso, né? A norma fundamental basta para a cláusula do ordenamento jurídico. Desvincular a validade de justiça, a norma fundamental de justiça, é a tarefa do positivismo de Kelsen. Então, desvincular direito de justiça também é uma das metas de Hans Kelsen. E aqui nós temos apenas uma esquematização, né, da teoria pura do direito, norma hipotética fundamental, norma jurídica, sistema estático, aplicação.
E quando vocês observarem o livro, né, eu vou postar na plataforma, vocês vão observar todos esses conceitos lá no livro Na Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Para finalizar, Hans Kelsen, a justiça é como a felicidade social. Uma explicação que seria quase matemática se o sentido da palavra felicidade não fosse tão complexo quanto de justiça. Então, o conceito de justiça é inalcançável, esse conceito. É mutável. Não se pode falar em direito e justiça como similares. Então, desta maneira, deve-se, portanto, perquirir o sentido da palavra felicidade, pois o que pode ser a felicidade de alguns pode também ser a infelicidade de muitos outros. Né? Pode ser a infelicidade de muitos outros. O que torna o termo felicidade um tanto quanto subjetivo, assim como o conceito de justiça. O relativismo da justiça é o que se quer dizer na teoria kelseniana, fruto do positivismo jurídico. Em síntese, as ideias de que a ciência pura é a ciência avalorativa, histórica, ética, porque se reflete sobre e se interpreta as normas à luz da literalidade, da própria norma. O próprio sintetiza muito bem direito e justiça na perspectiva de Hans Kelsen. Então, aqui era um fórum que eu tinha proposto, mas não vai ser possível, devido, claro, à dinâmica da terceira unidade, ser somente 2 atividades. Tá bom? Esses são conceitos, né? Conceitos aqui do pensamento de Kelsen, princípio metodológico fundamental, sistema estático e sistema dinâmico, norma jurídica e proposição jurídica, positivismo. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar, questão das lacunas, né? A questão das antinomias, né? Estrutura da norma jurídica, se tiver intenção, né, de se fundamentar, se aprofundar no pensamento kelseniano, eu sugiro que se aprofunde, pode consultar aí a obra dele, o Teoria Pura do Direito. Certo? Essa aula, então, encerra por aqui, nossa aula sobre Hans Kelsen, tá? Próxima aula, vamos ver uma pensadora agora, né? Hannah Arendt, e vamos tentar fazer essa conexão, ou não, entre Hans Kelsen e Arendt, né? Até mesmo podendo, assim, dialogar, né, entre algumas nuances desses 2 pensamentos, né? Tá bom? Certo? Ok? E qual o impacto, depois, de Hans Kelsen, por exemplo, no julgamento de Nuremberg, né? Julgamento de Nuremberg. Como é que já estava sendo aplicado aí o positivismo jurídico, essa corrente, nesse julgamento, né? E aí, como foi a interpretação e tal da teoria de Hans Kelsen, do positivismo? E aí, como fica no julgamento, no caso prático, né? Tá certo? Então, encerramos esse pensador, Hans Kelsen, né? Eu espero que vocês continuem, né? Encerrar aqui a aula, mas continuem estudando, descansem um pouco, estudem, não esqueçam de ler esse livro, à luz, né, do pensamento de Hans Kelsen, tá certo? E dos outros pensadores que nós já percorremos, tá bom? Reflitam, estudem, muita coragem, se cuidem. Boa noite. Boa noite, professor.